Nenhum sistema, orações, repetição de palavras, imagens, respiração, drogas, nada disso dará resultado enquanto a mente continuar superficial. Essa é a primeira coisa que se deve compreender, que a mente vulgar, a mente superficial, a mente confusa, o que quer que faça a fim de fugir de si própria, nunca encontrará o que não tem nome. Compreendendo isso, o indivíduo retorna a si próprio. E é isso que vamos fazer, você e eu, não teórica, porém realmente. Vocês e eu vamos nos encarar de frente, vamos nos olhar impiedosamente. E como resultado dessa observação de nós mesmos, a qual requer uma certa vigilância, de que vamos tratar mais adiante, estaremos aptos a descobrir o que realmente somos, o fato, o que é, e não o que deveria ser, que é pura imaginação. E então daí poderemos prosseguir. Mas isso nós temos de fazer juntos. Não está aqui puramente a me escutar. Estamos aprendendo juntos. Para compreender, não deve estar confundido por sistemas, métodos, orações, crenças e outras coisas. Tudo isso tem de ser colocado à parte. E isso será muito difícil para a maioria das pessoas que querem crer. A mente que crê é a mais vulgar, a mais estúpida. Você pode crer, mas só experimentará aquilo que crê naturalmente. Temos então de compreender todo esse processo de experimentar. E disso nós vamos tratar agora. Para a maioria de nós, o viver diário é desestimulante e muito pouco significativo. Passar todos os dias pela entediante rotina do emprego, ter um pouco de satisfação sexual, ocasionalmente, ter problemas inumeráveis, causadores de ansiedades, de medo, de aflição, e um ou outro momento de alegria, talvez. Esse é o nosso caminho costumeiro na nossa vida, não é? A esse gênero de vida nós queremos nos furtar. Sendo tudo aquilo de tão pouco valor, queremos sensações diferentes. Queremos experiências diferentes, queremos diferentes visões. E assim sendo, tratamos de procurar outra coisa. Queremos experiências grandiosas. Preste atenção à psicologia, à razão, à sensatez do que estamos dizendo. Queremos experiências mais amplas, mais profundas, mais plenas. E as temos em conformidade com o nosso fundo, com o nosso condicionamento. Quando falamos de experiência, entendemos uma reação a um desafio. A reação a um desafio da sociedade, da economia social. Eu repito, reação a um desafio. E essa reação ao desafio é a experiência. É o resultado do seu condicionamento. Seja como hinduísta, como budista, como comunista, seja o que for. Esse é o seu fundo, o seu temperamento, o seu estado de espírito. E é daí que você reage. É daí que você responde a qualquer desafio que se apresenta a você. E essa reação é a experiência. Assim, em conformidade com o seu fundo, com o seu condicionamento, com o seu temperamento, com as suas emoções, você projeta coisas.
E essas projeções constituem as suas experiências. Nós nos vemos assim, colhidos numa rede de intermináveis experiências. Experiências resultantes de nossas próprias projeções, conforme os desafios que recebemos. Nós não vamos entrar em minúcias a esse respeito, mas isso vai ser fácil para você compreender se você está escutando verdadeiramente, se você está aprendendo. Assim, a mente que busca experiências, preste atenção a isso, por favor, por favor. Ela está meramente a se furtar ao fato, ao que é. E assim devemos estar sumamente vigilantes, a fim de não exigirmos experiência de espécie alguma. Você percebe o que estamos fazendo? Nós estamos despojando a mente de tudo o que é falso. Despojando-a das crenças nos deuses, nos sacerdotes, no puja, na recitação de orações, e mesmo da exigência de super experiências, experiências suprassensíveis. Nós não estamos falando ilogicamente, porém lógica e sensatamente. Atrás do que se está dizendo está a razão. Não se trata de nenhuma fantasia ou capricho. Então, se você está seguindo o que estamos dizendo, sem lhe conferir nenhum caráter de autoridade, verá que a sua mente, dela terão sido varridas todas as cargas que a sociedade e as religiões te impuseram. Você estará então de frente com você mesmo. O compreender a si próprio é absolutamente necessário. Meditar é esvaziar a mente. E nesse estado de vazio ocorrerá a explosão que nos lança no desconhecido. A mente que está repleta, que está carregada de problemas, a mente que se acha em conflito, a mente que não explorou as profundezas de si própria, ela não tem possibilidade nenhuma de se esvaziar. E a meditação é o esvaziar da mente. Não no final, porém imediatamente, fora do tempo. Como pode a mente, que não é uma mente abstrata, que vive num mundo de confusão, de opressão, de pobreza, um mundo em que a autoridade, investida de tremendos poderes, está destruindo a mente? Como pode essa mente, que é resultado da influência de 2 milhões de anos no ambiente e de condicionamento, como pode essa mente explodir e descobrir algo novo? Não num sentido horizontal, porém num sentido vertical. Esse é que é o verdadeiro problema. E não se há Deus, se você deve crer nisso ou crer naquela outra religião. Isso é algo muito para frente, é algo que temos que ver depois. Para descobrir a realidade, você deve deixar de funcionar horizontalmente. Quer dizer que você deve se libertar do seu ambiente.
Assim, o problema principal que temos à frente é esse. Podemos continuar a viver como estamos vivendo por outros, sei lá, mais 2 milhões de anos? Ir à Lua, descer 10 milhas abaixo da superfície do mar, ou permanecer debaixo do mar por 1 mês, ou talvez 2, e continuar indefinitivamente nas garras do sofrimento? É esse o caminho da vida? Ou há uma nova maneira de viver? Nós temos de viver realmente, e não de acordo com alguém, e não de acordo com algum influenciador, não de acordo com uma fórmula, de acordo com uma ideia ou ideal, de acordo com um padrão. Todas essas coisas nós já fizemos e elas nos trouxeram aonde nós estamos. Você deve perguntar a você mesmo se você tem a possibilidade de se desligar disso completamente. Se desligar do passado para começar uma maneira nova, uma maneira sem saber. Porque o saber, ainda que importante num certo nível, pois deles precisamos do saber técnico, de lembranças essenciais. O saber é um empecilho à explosão da nova era. O nosso problema é esse. Pode a sua mente. E tenha, por favor, tenha a bondade de escutar, não verbalmente, porém observando a sua própria mente, quando eu te faço essa pergunta. Pode a sua mente, que tem tanta erudição, que tantos conhecimentos adquiriu, colocar de lado o saber? Sabendo que a memória, o conhecimento, é importante num certo nível. É ela capaz de pôr de lado esse saber para observar e explorar o que é novo? Os pintores, os músicos, os cientistas, eles estão em busca de algo novo. A chamada pintura modernista, a pintura abstrata, ela representa essa busca de algo novo. Mas o novo não pode coexistir com o velho. Eles não querem largar o velho, mas eles estão sempre a brigar para descobrir algo novo. Uma nova maneira de expressão, uma música nova, uma pintura nova, um novo método de investigação. Você deve fazer a você mesmo essa pergunta fundamental. Pode a mente, a sua mente, se libertar do passado? Não no tempo, não amanhã, não daqui a 10 anos. Isso só pode ser feito imediatamente ou então nunca. Vocês devem saber que necessitamos de uma operação cirúrgica. Necessitamos de uma enorme mutação. Não de uma revolução, porém de uma mutação completa da nossa mente, do nosso ser, ainda de natureza animal, pois nós somos o resultado do animal. Grande parte do nosso cérebro ainda é animal. O animal é ávido, ciumento, medroso, ansioso, inseguro, competidor. Tem-se feito experiências com animais verificando todas essas coisas. Nós somos muito semelhantes ao animal no nosso comportamento. Embora nos demos a aparência de estar
em busca disso e daquilo, do super-humano, do super-homem. Mas não estamos. Uma grande porção de nós ainda é animal. E a menos que funcionemos de maneira completa, que nos livremos do animal em nós, continuaremos por mais 2 milhões de anos a sofrer, em desespero, em agonia, inventando filosofias sem nenhum valor para a nossa existência diária e buscando Deus. Porque no nosso coração, em nossa mente, nós temos medo. Esse, portanto, parece ser o problema principal. Pode a mente, a nossa mente, a sua mente, que está sendo condicionada há 2 milhões de anos. Preste bem atenção nisso. Condicionada, moldada e impiedosamente refreada por sua sociedade, por seus sacerdotes, por seus políticos, por seus economistas, por suas atividades sociais, refreada por sua família. Pode essa mente atuar sobre si própria e se desligar completamente do passado e descobrir por ela mesma que extraordinária mutação é essa que se faz necessária para resolver os nossos problemas? E isso é o que nos cumpre fazer. Vamos ver como produzir essa mutação. Nós vamos entrar nessa questão passo a passo. Mas você deve estar em comunhão comigo. Você não pode ficar aí sentado, escutando e concordando ou discordando, dizendo que isso está certo, aquela outra coisa está errada. Ficar sentindo medo. E nesse caso, você e eu não estaremos em relação. Não estaremos em comunhão. Você vai estar apenas ouvindo outra pessoa falar. E isso, meu amigo, nada significa. Assim, em primeiro lugar, nós devemos perceber esse enorme problema que o homem dividiu a terra em nacionalidades, em diferentes governos, e por isso sofre economicamente. Há a divisão das nacionalidades. Na Europa, atualmente, se despreza o nacionalismo. Ele nada significa para o intelectual, para o homem que nele reflete. Mas aqui, estamos com ele em ebulição. Esse país é tido por muito antigo e cheio de sabedoria. E o que se entende por sabedoria é estar cheio de palavras. O mundo foi dividido em nacionalidades, em esferas econômicas, em esferas de poder. E ainda há as divisões de religião. A hinduísta, a muçulmana, a budista, a cristã, a católica, a zen. E sem contar que por toda parte pipocam os gurus. Então, isso se trata do seu problema. Você não pode deixar de dar atenção a isso, pois só você pode resolvê-lo. A ele você tem que dedicar a sua mente, o seu coração. Você tem que dedicar todo o seu ser. Do contrário, nós vamos ficar aí por mais 2 milhões de anos a sofrer, a padecer. Nós vamos ficar a nos matar. A primeira coisa que deve ser compreendida é que você mesmo tem de resolver o problema. E ninguém mais vai fazer isso.
Você é que é o responsável, e não a outra pessoa, ou o seu governo, ou os políticos. Afinal de contas, eles são os pobres coitados. Nem os sacerdotes, nem os gurus, nem os livros sagrados, nem os instrutores, nem os seus deuses e templos. Você, que é o resultado desses 2 milhões de anos. Você que tem sofrido, que está sofrendo, que se acha em desespero, que vive numa busca a rogar, a pedir que te digam o que fazer. Você deve despertar. Você deve se tornar um indivíduo capaz de perceber claramente o problema e dele se libertar. Você sabe que isso não exige coragem. Quando você vê muito claramente uma coisa, você age. Você não pode deixar de agir. Só quando não vemos as coisas claramente, falamos de coragem e de ação. Quando você vê uma coisa, por exemplo, a clareza de uma serpente venenosa, você age no momento. O agir não exige coragem, só exige clareza de percepção, clareza de visão. E você não pode ter clareza de percepção se você está meramente enredado em palavras, em frases, em crenças ou em dogmas. Nessa coisa que se chamam de ciência moderna. E com um tamanho acervo de superstições e dogmas religiosos. Então temos de perceber por nós mesmos a importância da nossa própria conduta, da nossa própria clareza de percepção. Se sentir, cada um de nós, cada um, enormemente responsável por si próprio. Deve ficar bem assentado e claro entre você e eu que eu não estou oferecendo outro padrão. Eu não estou oferecendo uma receita de bolo, uma fórmula de comportamento. Porque assim nós estaríamos de novo na velha e estúpida relação de instrutor e seguidor, a qual possui efeitos mortais. Mas se você e eu estivermos realmente muito empenhados em comungar a respeito do problema, então nós poderemos andar juntos. Poderemos então discutir. E eu desejo salientar os importantes fatores existentes atrás de tudo isso. Porque se nós pudermos ficar livres do medo, o problema estará completamente resolvido. E o orador não vai te explicar como seguir, como fazer, como proceder, mas sim mostrar como pode, por você mesmo, começar a se libertar completamente do medo. E isso é possível. Vamos investigar o estado da mente que aprende a respeito de si própria. Porque se não aprender a respeito de você mesmo, você não tem base para qualquer investigação ou exploração mais profunda.
se não aprende a respeito de você mesmo, você fica meramente a se enganar, a se hipnotizar, para aceitar todo o gênero de crenças, de dogmas, de orações, de visões. Você deve então aprender a respeito de você mesmo. E essa é a base essencial. Você pode fazê-lo instantaneamente e de modo completo, e essa é a única maneira de aprender a respeito de você mesmo. Não pelo processo da análise, do exame introspectivo, algo que requer tempo. Mas como nós já dissemos, não há amanhã, não há instante seguinte, só há o presente, só o agora, tremendamente ativo. E para compreendê-lo, você deve afastar de tudo, de sua mente, a ideia de compreensão gradual. Agora, para aprendermos a respeito de nós mesmos, nós precisamos de uma certa vigilância. Não estamos dando a essa palavra nenhum significado místico. Trata-se de uma vigilância comum, a vigilância do dia a dia. Estar consciente das cores, das árvores, da sordidez, da imundície. Estar consciente da esposa, dos filhos. Observá-los, ver como se vestem, de que maneira falam. Estar simplesmente consciente. Vocês sabem o que eu entendo por essa palavra? Consciente. Ao entrar nessa tenda, perceber as cores, perceber as várias pessoas sentadas, como estão sentadas, se elas bocejam, se estão sonolentas, cansadas, se elas estão se forçando a escutar na esperança de obterem alguma coisa, os tiques nervosos que elas estão fazendo. Perceber sem condenar, sem julgar, observar pura e simplesmente e sem escolha. Olhar sem condenação, sem interpretação, sem comparação. Nisso há uma grande beleza e grande clareza na observação. Se dessa maneira você observar sem escolha, então nesse percebimento existe atenção. Nenhuma entidade existe como observador, nem como coisa observada. Não há observador a olhar aquilo, o que está observando. Agora, é preciso diferenciar entre concentração e atenção. Concentração é um processo de esforço, de exclusão, de repressão, de forçar todo o seu pensamento, toda a sua energia num certo canal, para um dado momento, excluindo todos os outros pensamentos, toda a tal da distração, assim chamada. Essa espécie de concentração que a maioria de nós pratica em suas ocupações, quando está tentando a chamada meditação. No trabalho que você está fazendo, na página que está lendo. Mas a todos os momentos, outros pensamentos surgem, eles se insinuam, outras impressões, às quais você tenta resistir. A concentração é um processo de exclusão e a atenção não é isso. Estar atento implica que não há distração. Quando você está atento, você recebe o todo e não apenas a parte. Você vê os presentes, as formas de suas cabeças, as cores, as luzes. Você está consciente e, portanto, você está atento.
Nessa atenção não há observador nem coisa observada. Porque nela, todo o seu ser, toda a sua mente, todo o seu corpo, os seus nervos, os seus ouvidos, os seus olhos, tudo está atento. E, portanto, não há divisão. Nesse estado de atenção, há a autoobservação. Não há, portanto, uma autocondenação. Não se pode aprender se você está se condenando. Não se pode aprender se você está se comparando. Não se pode aprender se você está a dizer: olha que legal, eu vou ser aquilo amanhã. Assim a mente que está atenta, se ela se acha num estado de não contradição e, portanto, num estado em que nenhum esforço existe. E esse estado é absolutamente necessário. Do contrário, se ele não for possível, a mente não pode ser esvaziada. Você verá porque é necessário o estado de atenção. A mente, em geral, é barulhenta. Ela está sempre a tagarelar, sempre monologando ou então dizendo repetidamente o que irá fazer, o que fez, o que deve fazer. Ela nunca está quieta. E pensa que para se produzir esse estado de quietude mental, deve-se praticar algum método. Um método que, por sua vez, se torna mecânico. Mas se estiver consciente de cada pensamento ao surgir, sem julgar, sem condenar nem aceitar, porém simplesmente num estado de atenção, você verá que a mente se torna extraordinariamente quieta. Você não a disciplinou para se tornar quieta, pois isso seria algo de efeito mortal. Porque se você disciplina a mente, ela se torna superficial, ela se torna vazia, ela se torna morta. E a mente deve ser viva, vigorosa, plena, algo cheio de vitalidade. Se você está atento, dessa atenção vem a sua peculiar disciplina, não solicitada, não repressiva. E só a mente que dessa maneira se disciplinou, pela atenção sobre si própria, e não mediante uma compulsão e ajustamento, só essa mente é lúcida. Então a mente que está atenta aprendeu a respeito de si própria, a respeito de seus conscientes e inconscientes motivos, a respeito das suas fantasias, ilusões, temores, ambições, ciúme, competição e todas as demais coisas que nós somos, não é? Quando a mente, mediante vigilância, aprendeu a respeito de si própria, ela se torna então quieta, não disciplinada, não narcotizada por drogas. Essa é a mente tranquila. Ela tem de estar tranquila. Do contrário, não está vazia. A mente de todos nós é o resultado de 2 milhões de anos de tempo. Ela está condicionada e moldada sob a compulsão de muitas impressões, sujeita a grande tensão, de ordem consciente e inconsciente, impelida pelas circunstâncias da vida. Essa mente, se não estiver totalmente quieta e não exigindo nem procurando, ela não ficará vazia. Toda coisa nova só pode se verificar no vazio. O novo ente humano é concebido no ventre vazio.
A mente, portanto, deve estar vazia e não ser colocada vazia, mediante um pensamento inibitivo, controlador e repressivo. Isso não é vazio, porém apenas uma outra forma de fuga à realidade. E a realidade é você mesmo, o que verdadeiramente é. E não o Super-Atman, que é uma invenção de nossas avós, de nossos pais, dos Shankaras e dos Budas. Tudo isso tem de ir-se, para que a mente se torne completamente vazia e tranquila. Então, nesse estado vazio, há um movimento que é a criação. Nesse vazio, há a energia de que a mente necessita para alcançar a imensidade. E todo esse processo, do começo negativo até o fim, o qual não é uma fuga da vida, porém a própria compreensão da vida, todo esse processo é meditação. E você vai ver então que estará meditando no decorrer de todo o seu dia. E não num certo minuto, num certo tempinho livre do seu dia. Você estará meditando no escritório, no ônibus, onde quer que você se encontre. Você estará diretamente em contato com a vida. Você estará meditando enquanto fala, porque você estará vigilante. Você estará atento ao que está dizendo e o como o está dizendo. E como você fala com o seu empregado, se você tiver um, claro, você estará vigilante, você estará atento. Então, meus amigos, a mente que é limitada, estreita, vulgar, presa pelo tempo, se libertará. E só essa mente pode encontrar o eterno. Essa é a beleza da meditação. Nela não há compulsão, não há esforço de espécie alguma. E o homem que é capaz de meditar, o homem que compreendeu o que é a meditação, só esse e nenhum outro pode dar ajuda. Hoje nós vamos falar sobre o que é a vida religiosa e o que é a mente religiosa, que não são duas coisas separadas. Para verificar o que é a vida religiosa, nós precisamos viajar e explorar um tanto extensamente. E a mim me parece que, sendo a nossa vida tão fragmentária e compartida, com suas várias formas de fuga e de atividade, a menos que nos encontremos numa atividade central capaz de abraçar o todo, nós não teremos possibilidade de viver uma vida coordenada, com paixão, com intensidade e com clareza. Para podermos descobrir o que é a real, a verdadeira vida religiosa, nós temos de estar totalmente descontentes. E essa é uma das nossas maiores dificuldades. Nos acharmos total e completamente descontentes. Porque nos deixamos satisfazer muito facilmente por uma dada teoria, por uma solução fácil, porque pensamos que se seguimos um padrão político ou econômico, satisfaz-se de certa maneira o nosso descontentamento. Manter esse descontentamento e não procurar uma pronta solução é muito difícil, porque a maioria de nós deseja uma resposta fácil, uma pílula, um tranquilizante que nos faça dormir, que nos garanta um caminho seguro na vida. Temos de estar muito atentos e vigilantes a fim de não aceitarmos nenhuma espécie de teoria
padrão ou conceito que momentaneamente, ou mesmo por anos, nos proporcione satisfação. O primeiro requisito, portanto, assim me parece, é estarmos descontentes. E uma das coisas mais dolorosas na vida é estar descontente. Não se pode ser facilmente contentado. É muito fácil amontoar palavras, ouvir palestras, ler livros e mais livros e mais livros, e por tais meios pensar ter compreendido alguma coisa. Provavelmente a maior parte dos que têm assistido a essas reuniões pensam ter adquirido alguma coisa, um pedacinho aqui, alguns retalhos ali. Me parece que você não terá compreendido perfeitamente o que se esteve dizendo aqui ou o que se vai dizer, se apenas se interessa por uma dada sessão dessas palestras que te agradou, se você se sente satisfeito com essa solução parcial. Mas o que aqui nos interessa é a solução total e não a solução parcial. O que nos interessa é a compreensão total da vida e não a compreensão particular de uma dada parte da vida. Assim você tem de levar tudo ou nada, porque tudo que se esteve dizendo e o que vai se dizer aqui está relacionado. Não é algo fragmentário que você pode escolher um pedacinho ou outro. Desse modo, muito importa descobrir o que é uma mente religiosa, porque a religião é o único fator que pode abarcar a existência total, em vez da existência fragmentária. A totalidade de nossa vida pode estar contida na investigação e na compreensão do que é a vida religiosa. Porque religião não é essa coisa que conhecemos com o nome de religião. Essa coisa espúria, esse contrassenso puro e simples. A investigação real do que é a vida religiosa é necessária, porque se não compreendemos o que é a vida religiosa, e não a vivemos de fato, e não teoricamente, nenhuma possibilidade teremos de resolver os nossos numerosos problemas, sempre crescentes, sempre causadores de conflitos. Para mim, a vida religiosa é a chave que abre a porta de todos os nossos problemas. E, portanto, nós temos de compreendê-la, para que os entes humanos, que há tanto tempo vivem, que não resolveram os seus problemas e que continuam a viver fragmentariamente, no desespero, na ansiedade, sem amor, divididos, isolados, possam promover uma harmoniosa coesão em todas as suas atividades, em todos os seus pensamentos. E é de imperiosa necessidade, ou melhor, eu pelo menos acho que é, compreender a vida religiosa. E para compreendermos o que é a vida religiosa, nós temos de estar descontentes. Nós, pela maior parte, vivemos descontentes, porque não temos um bom emprego, não somos tão inteligentes como uma outra pessoa, não temos a beleza da mulher que mora ao lado, não possuímos um carro grande, uma casa melhor, um emprego melhor, ou porque não preenchemos a nós mesmos. E no momento em que possuímos uma casa melhor, um carro melhor, uma geladeira melhor, nós nos damos por satisfeitos, pelo menos temporariamente, até o dia em que se inventa uma geladeira melhor ainda. Andamos descontentes com insignificâncias e com insignificâncias
nos satisfazemos. Devemos dar a máxima atenção a essa superficial satisfação com pequenas coisas, com insignificantes soluções, como citarmos um grande número dos chamados instrutores religiosos. Nós pensamos ter compreendido quando citamos o Gita, o Alcorão, a Bíblia ou qualquer outro livro qualquer. Pensamos ter aprendido num certo grau o espírito da vida religiosa. O que afinal é pura contrassenso. Assim nos cabe manter-nos extremamente vigilantes, para não nos enredarmos em ações superficiais e contermos em nós mesmos um descontentamento total com todas as coisas. A política, a religião, os socialistas, os comunistas e qualquer partido político. Nós devemos estar totalmente descontentes. E só então nós podemos começar a investigar. Eu espero que hoje, pelo menos hoje, vocês e eu nos achemos nesse estado de espírito que não se satisfaz facilmente, que é capaz de intensa paixão. Porque é só quando o espírito está totalmente descontente que pode haver uma paixão, uma intensidade. E você necessita dessa intensidade, da energia da paixão para poder descobrir o que é a vida religiosa. De outro modo, nós vamos continuar vulgares, estreitos, limitados e a funcionar com uma mente de segunda mão. Portanto, uma mente ineficiente, que nada conhece de original. Assim, esse descontentamento total dá essa paixão, porque a verdadeira paixão não tem motivo. Ela não é estimulada por nada de objetivo ou de subjetivo. Só quando o indivíduo está completamente insatisfeito com tudo, com suas relações, com sua mulher, consigo mesmo ou com a sociedade, com todas as formas de fuga oferecidas por outro, ou então inventadas por ele próprio. Só então possui essa extraordinária energia. E dessa energia você precisa. Descobrir o que é a vida religiosa não significa descobrir o padrão da vida religiosa. O que fazer, que roupas usar, o que pensar, como se controlar, permanecer celibatário e todas essas futilidades. Significa ter aquela energia sem motivo e nem direção. E essa energia só vem quando há aquele descontentamento profundo, insolúvel, impossível de satisfazer. Se isso está claro, e eu espero que nós estejamos em comunicação, em comunhão uns com os outros, não verbalmente. Se nos acharmos nesse estado de comunhão, podemos então começar a investigar o que é a vida religiosa. Porque a mais elevada forma do pensar é o pensar negativo. Estranho, não? Quando começa a se livrar de tudo o que te atravanca a mente, das chamadas asserções positivas de tantos mestres, de seus sacerdotes, dos políticos, dos seus gurus, ou do que tem lido, só então a mente pode discernir, pode ver claramente a verdade no falso. E isso é o pensar negativo. Em virtude desse processo negativo de olhar, de observar, de se atentar,
você vai descobrir o que é o verdadeiro. Então, assim, o descobrimento do que é verdadeiro no falso é a origem do descontentamento. Não só naquilo que o orador diz, mas em tudo. No que dizem os políticos, no que fazem os seus gurus, os seus livros, os líderes do seu partido. Ver o que é falso. Ver também a verdade no falso. E ver a verdade como verdadeira. Isso só é possível quando a mente se acha naquele estado de negação. E, portanto, ela tem a capacidade de discernir, de olhar, de observar, de ver. E é isso que nós vamos fazer juntos, a fim de que a nossa mente se torne livre para observar e não mais atravancada de ideias, de fórmulas, de conceitos. O selvagem, o homem mais primitivo, ele teme insignificâncias. Ele tem medo dos ventos, ele tem medo das estrelas, ele tem medo do céu. Tem medo da beleza de uma árvore à noite, do trovão. E nós, os sofisticados, os educados, também temos medo. A nossa mente está repleta de coisas. Pensar negativamente é o começo da inteligência. E dessa inteligência você tem necessidade para poder investigar o que é o verdadeiro e o que é falso nas coisas que o homem aprendeu desde a infância, seja como religião, como dogma, como crença. Seja a crença do comunista com os seus sacerdotes e deuses, seja a crença de outros com outros deuses e o que for. Dessa inteligência você necessita para questionar, para investigar, para descobrir o que é verdadeiro por você mesmo, sem precisar ser instruído por outra pessoa sobre o que é a verdade. Porque dessa maneira você vai permanecer uma entidade de segunda mão, entregue ao sofrimento, à ansiedade, ao conflito constante. Vamos comungar a respeito das coisas chamadas religião. Eu não vou atacar a religião e, portanto, você não precisa defendê-la. Fique tranquilo. E nem tampouco eu vou atacar vocês ou tentar persuadir vocês a aceitar uma certa coisa. Eu quero que nós vamos juntos examinar a mente que confere um significado religioso à vida. Em primeiro lugar, toda crença num padrão de vida, seja uma vida comunista, seja socialista, seja religioso, ele bloqueia a mente ao claro percebimento. Você tem, obviamente, inumeráveis crenças, porque você é hinduísta, cristão, muçulmano, ou sabe Deus o que mais. E você vive ou tenta viver em harmonia com seus respectivos padrões de crença. Se você é comunista, você tem certas ideias, certos conceitos, que se tornam o padrão da sua existência. Portanto, a sua mente nunca vai estar livre para investigar, para olhar, para observar, para ser apaixonada. Nós temos crenças porque temos medo. Você crê em Deus, ou crê em Marx, ou em qualquer outro, porque você tem medo da existência da vida. Eu peço que você procure se observar e não fique apenas escutando as minhas palavras. Observe-se, por favor. As inumeráveis crenças que tem e trata de
descobrir por você mesmo a origem dessas crenças. Você vai ver que nas raízes mesmas das suas crenças, está o medo, o desespero, o desejo de fuga à monotonia da vida diária, a sua diária solidão, a insuportável deficiência do nosso existir. É por causa de tudo isso que temos crenças, que temos dogmas, que temos rituais, bandeiras, nacionalidades. Portanto, a mente religiosa, ela não tem crença, só lhe interessam os fatos, e não as crenças ou opiniões a respeito dos fatos. A vida se torna muito simples quando só lidamos com fatos, com o que há dentro de nós e não fora de nós. Quando não tem opiniões, projeções, preconceitos, conclusões sobre os fatos, você está apto a lidar com eles de forma equilibrada, racional e eficiente. Mas quando você se aproxima de um fato, com uma porção de opiniões, de conclusões, com os ditos de outras pessoas, você está se aproximando dele com uma mente confusa, com uma mente que nunca vai compreender o fato. A mente que está investigando a vida religiosa alcança o ponto em que se vê sem crenças, porém apenas com fatos. No momento em que, por você mesmo, você fizer esse descobrimento, você tem a energia da liberdade e está em condições de lidar com um fato sem emocionalismo nem sentimentalismo. Mas no momento em que tem sentimentos e emoções a respeito do fato, você está então completamente perdido. Essa é a primeira coisa que cumpre perceber, que a mente que é religiosa, ela não tem crença de espécie alguma, em tempo algum. Está, então, a enfrentar fatos, de momento em momento, e esses fatos, eles mudam. A mente, portanto, ela tem de estar extremamente vigilante para acompanhar o movimento dos fatos. Quando não tomamos posição a respeito dos fatos, nós estamos sempre num estado de investigação e, portanto, num estado de tremendo descontentamento. No investigar do fato, você verá que todas as religiões se baseiam na crença. Você crê em Deus, você crê na salvação, você crê em Jesus, você crê nisso, naquilo e naquele outro, e ao redor dessa crença você se organiza. Eu não sei se alguma vez você já refletiu sobre o que é a verdadeira cooperação. Como sabe, ninguém pode vir nesse mundo se não houver cooperação. Aqui nós vivemos em conflito quando não se é um ente humano total disposto a cooperar. E quando se é capaz da verdadeira cooperação, também se é capaz de não cooperar. Para a maioria de nós, a cooperação está baseada na compulsão da autoridade, estimulada pela promessa de recompensa ou a ameaça de punição, ou então no lucro que proporcionará. Ou então também o indivíduo pode se ver forçado pelas circunstâncias a cooperar. Por favor, tenha a bondade de se observar e ver que estamos falando a respeito de um fato, e que não se trata de uma opinião que o orador está externando. Cooperamos em torno de uma ideia, como a ideia comunista, a ideia religiosa ou a ideia do nacionalismo, e a isso nós chamamos cooperação.
Mas a verdadeira cooperação, ela nunca está subordinada a nenhuma autoridade. Ela não está baseada nem em recompensa, nem em punição. Ela está baseada, sim, na compreensão do fato, e não em teorias. Todas as religiões são de fabricação humanas. Elas são organizadas pelos sacerdotes pela necessidade de se oferecer uma certa esperança ao homem, cuja vida é um tormento. Sua vida é transitória e ele a vive na agonia. Por isso o homem inventa o sacerdote, o Deus, e essa invenção é devidamente organizada, como acontece no Ocidente. Quer se trate da organização da chamada Igreja Cristã, quer se trate da organização da Igreja Comunista, ambas são exatamente a mesma coisa. Porque uma se acha bem organizada e bem firmada, graças à tremenda autoridade da tradição, da prosperidade, da hierarquia e tudo mais. E oferece uma fuga da vida através de rituais, do dogma, da crença. E a outra aspira à utopia, ao estado perfeito. Então, ao perceber isso, ao perceber o fato, não se há um Deus ou se não há Deus, porém o fato de que deseja fugir à vida, ao perceber o fato, você não pertence mais a religião alguma. Você já não pode ser hinduísta, budista, cristão, muçulmano, comunista ou o que quer que seja. Você já não vai estar envolvido na rede das crenças. Você vai começar a ver o que há de verdadeiro no falso, sendo o falso aquilo que o homem criou através de séculos e mais séculos e mais séculos, na forma de um padrão religioso, ou um padrão social, ou um padrão familiar. E ao perceber esse fato, você vai estar livre de todos os conceitos religiosos relativos à vida. Mas isso não significa que você se torna materialista, pois você já é. O que realmente te interessa na vida é o dinheiro, a riqueza, o sexo, o gozo de algumas poucas coisas. E por cima disso você estende um manto, usa de um certo conjunto de palavras, tais como vida espiritual, o agora e etc. Assim, o percebimento do fato é o começo da vida religiosa. Não o fato conforme você quer, não o fato conforme você espera que ele seja. Por exemplo, o percebimento do fato que é a morte, sem ter uma teoria a respeito dele. Você tem, então, a possibilidade de compreender o que deve ser essa coisa extraordinária. Você pode, então, aplicar toda a sua energia nesse fato. Da mesma maneira, para poder descobrir, e não apenas ficar repetindo interminavelmente citações do Gita, dos Upanishads, da Bíblia, para poder descobrir por você mesmo se algo existe além dos limites humanos, além das coisas criadas pelo pensamento, você deve estar livre de todas as complicações religiosas, de toda a autoridade religiosa, de todos os livros que os instrutores te impingiram, de modo que a sua mente, a sua própria mente, e não a de outra pessoa, se torne capaz de descobrir se existe algo de sublime.